Shalom, Ubrahá, como vocês estão? Estamos vivendo a Parashá Vairá e refletindo um pouco sobre a Parashá Vairá, me veio uma pergunta e que me fez fazer um paralelo com outro rei citado dentro do Tanar, que no caso é Shaul Amelech, ou seja, o rei Saul. E eu fiz um paralelo justamente com esse faraó, né, responsável aí pela escravidão do povo judeu. Tá? E qual foi o paralelo? Eu percebi que tanto o faraó quanto Saul, eles começaram a tomar atitudes impensadas. Porque se a gente for levar pro lado de que o faraó é o mesmo faraó que conhecia o faraó, o mesmo faraó que conhecia a Yosef, e ele esqueceu o Yosef, a partir daquele momento é como se ele tivesse dois momentos, né? É um momento que ele foi abençoado por Jacob, por Israel, por Jacob vindo pelo nosso pai e Jacó, e de repente ele se esquece de tudo que Jacob, Israel e seus filhos fizeram por ele. E da mesma forma, se a gente for pensar que a mesma cadeira, a mesma ocupação, se for um outro rei, ele também esqueceu, que seria quase que impossível, esqueceu o que Safinato Paneah fez dentro do Egito. Porque Safinato Paneah salvou não só o Egito, mas todas as 70 nações, todo mundo conhecido daquela época. Tá? E o paralelo que eu fiz foi justamente em cima de Shaul Amelech, porque Saul também ele começa, tá, a tomar atitudes impensadas. E se a gente for raciocinar as atitudes que Saul começa a ter, vindo exatamente daquele ponto de um ungido, reconhecido por Hashem, escolhido para ser rei de Israel, para uma pessoa que foi retirada a presença divina, foi retirada a unção dele, ele foi rejeitado por Hashem e começou a ser atentado e atormentado por um espírito maligno, que Samuel, ele vai explicar lá, Aleph, Samuel, ele vai explicar que foi um espírito maligno, um espírito imundo, um espírito mau enviado pelo próprio Hashem para perturbar a Shaul Amelech, tá bom? E foi nos dois estudos, né, acompanhando o que está escrito lá no profeta Samuel, no primeiro livro, né, e também uma pergunta que surgiu refletindo sobre a Parashá Vairá, sobre as atitudes do faraó. E a pergunta foi: será que Hashem ele remove o livre-arbítrio do faraó? Por quê? Se o faraó naquele momento ele foi endurecido o coração dele para que ele não deixasse que o povo fosse, ele ainda teria livre-arbítrio se ele quisesse deixar o povo ir? E aí eu cheguei em dois comentários que eu vou trazer para vocês, do Rambam Maimônides, tá bom? Para não confundir, e do Rambam Nachmanides, tá bom? E eu vou começar com o do Maimônides. A pergunta foi essa que eu falei para vocês: será que o faraó ainda tinha livre-arbítrio, já que seu coração foi endurecido, não permitindo que ele libertasse o povo? Vamos lá. O Rambam Maimônides ele vai dizer o seguinte, tá? O endurecimento do coração do faraó é visto como uma punição justa. Ele escolheu, no início da sua vida, no início do seu reinado, no início daquela mudança de atitude, agir daquela forma maliciosa e opressora contra o povo judeu, tá? Como consequência, Hashem retirou o seu livre-arbítrio. Então Maimônides ele vai dizer que sim, Hashem retira o livre-arbítrio da vida do faraó, tá? Nos estágios posteriores, ou seja, quando lá atrás ele decide agir de maneira maligna, de maneira errada, naquele momento já foi retirado dele o livre-arbítrio, tá? E o Rambam ele continua, ele completa dizendo assim: esse processo demonstra que os atos contínuos de maldade podem levar uma pessoa a perder a capacidade de escolher o bem, ou seja, você faz tanto mal, que você para, é como se o seu Yetzer Tov, o seu lado bom, a sua inclinação ao bem, ela ficasse morta, adormecida, e somente o seu Yetzer que continua a comandar você. E aí você perde totalmente essa capacidade de você escolher o bem, tá? Que o Rambam vai dizer que é justamente você perder o seu livre-arbítrio, tá bom? E o Rambam Nachmanides ele vai dizer o seguinte: o endurecimento do coração não significa que o faraó foi forçado a pecar, tá? Ou seja, Hashem, ao endurecer o coração do faraó, ele não forçou o faraó a pecar, mas sim
que Deus ele aumentou a sua determinação, ou seja, ele deu uma energia boa, ele emanou uma energia boa para o faraó, ou seja, ele disse, você agora vai ser um homem muito mais determinado. Só que a determinação dele estava focada em outra coisa. Ou seja, essa determinação que Deus deu para o faraó permitiu que ele resistisse ao medo das pragas. Porque ele viu o Nilo virar sangue, ele viu moscas, ele viu todos os tipos de pragas até chegar à morte do seu primogênito. Foi avisado que aconteceria isso para ele, mas ele resistiu. Ele teve determinação e se manteve ainda ali, tá? Sem ter medo dessas pragas, tá? Ou seja, e isso, o Narmanides, ele vai dizer, Uramba, que isso garantiu que suas escolhas fossem verdadeiramente dele, ou seja, não foi uma reação ao sofrimento. Ele quis não deixar o povo sair. E aí eu faço um paralelo justamente com o que viveu Shaul, porque Shaul ele foi o escolhido para ser o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. E como é que um homem que foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel de repente começa a cometer atrocidades, maldades e injustiças de uma forma que é difícil de entender? Porque você pode dizer, o Ramsés lá, o faraó, o Ramsés II, que alguns dizem que é ele era goi, ele não sabia, não tinha um profeta com ele. Mas Shaul não, Shaul ele era acompanhado por Samuel. Ou seja, o nosso profeta, o profeta Samuel, ele acompanhava, ele dava dicas, ele dava diretrizes para que Shaul fizesse, para que Saul cumprisse. Só que aí que está a diferença, porque o faraó ele foi determinado a não liberar o povo, ou seja, a determinação dele foi para que o povo permanecesse, ele não tivesse medo das pragas. E já Saul, ele teve uma determinação de se manter no local onde ele estava, porque ele foi determinado a não liberar o reino, porque ele já sabia que ele não era mais o rei. Ele já sabia que ele não era mais ungido, que Deus havia rejeitado, mas ele se manteve ali, determinado da mesma forma que o faraó se manteve determinado, sem temer a Deus. Por isso que quando ele comete o erro de sacrificar, fazer sacrifício e se ungir à guerra, ele mesmo foi o primeiro ponto. Depois foi ponto atrás de ponto. Até o momento em que Hashem, ele manda Samuel a ungir a Davi Amelech, e depois da unção de Davi Amelech, o espírito de Hashem, a presença de Hashem, a Shekhinah de Hashem sai da vida de Saul e vai para a vida de Davi. E a partir daquele momento, Aleph Samuel vai explicar que, o livro de 1 Samuel vai explicar que o espírito de Deus saiu de Saul e ficou um espírito mau enviado por Deus para atormentar a ele, ficou atormentando ele. E aí eu vou para um outro verbo que o Uramba traz, que aí eu acho que fica igual aos dois, que aí que vai fazer o paralelo entre o faraó e entre Saul, porque os dois em algum momento tiveram, claro, levando em conta que esse faraó é o mesmo que conheceu a Yosef, tá bom? Os dois em algum momento, tanto o faraó, tanto Saul, eles tiveram uma conexão com Hashem. Mas depois que essa presença de Hashem é retirada deles, eles ficaram a ver navios. E o Uramba ele vai dizer no Guia dos Perplexos sobre o verbo yetzar, que é o verbo retirar, sair, que quando esse verbo é utilizado, que a presença de Deus saiu de determinada pessoa, de determinado local, é que aquela pessoa ou determinado local ficou sem nenhuma providência divina, ou seja, nem para o bem e nem para o mal. E a gente pode ver que os dois ficaram sem nenhuma providência divina. Depois que o Tzadik Yosef morre, o rei ficou sem providência divina. Depois que o espírito Shekhinah, o Ruach de Hashem, sai da vida de Saul e vai para a vida de Davi Amelech, a providência divina foi para Davi e não para Saul mais. Então a gente pegar alguns aspectos da nossa alma, entender os momentos que nós estamos vivendo e parar, ouvir o que Hashem tem falado para nós através dos seus profetas, através das suas lideranças, através dos seus rabinos, através dos seus estudos, e tentar cumprir para que você não fique igual ao rei, os dois reis, para que você não fique sem livre-arbítrio, da mesma forma que o faraó ficou, e que você não fique atormentado por um espírito maligno, porque a presença de Deus não faz mais parte da sua vida.
Shalom Vrahá a todos e que o Eterno vos abençoe e tenha um ótimo início de preparação para Shabbat e que o Eterno venha sempre estar em suas vidas e aumentar cada vez mais seu conhecimento em Torá. Shalom, shalom.